Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. O convidado de hoje do RT1 Entrevista é mestre em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas, a nossa UFAM. Tem graduação em Ciências Sociais também pela UFAM, especialista em Desenvolvimento Sustentável e atualmente é secretário de Estado do Meio Ambiente do Amazonas. O RT1 Entrevista recebe Eduardo Taveira. Secretário, muito obrigado mesmo por recebê-lo, mas eu queria começar, em junho nós temos a Semana do Meio Ambiente, e eu queria que o senhor me desse um panorama de como está o nosso meio ambiente. Bom, primeiro eu quero agradecer, Gerson, a oportunidade de estar aqui no Real Time 1 falando com vocês, a grande audiência que vocês têm. Acompanho vocês na internet, quase que diariamente também, então é um prazer muito grande poder ter esse momento aqui para fazer como se fosse uma prestação de contas de como anda, né, as questões ambientais aqui do Estado. Você mencionou bem, dia 5 de junho agora foi o Dia Mundial do Meio Ambiente, então tradicionalmente a gente tira o mês de junho para fazer atividades, ações alusivas a essa data, né? Então o mês de junho é um mês alusivo às questões ambientais, né? Então, nós viemos aí de um período, né, nos últimos 7 anos, com aumento consecutivo no desmatamento ilegal no Estado, e esse ano, até agora, esse mês de junho, até o dia 2 de junho, o Amazonas está registrando aí uma redução de 50% no desmatamento aqui no Estado. São dados obviamente que não dão ainda para comemorar, a gente sempre espera fechar o ano, mas eu acho que a gente, desde 2015, não tem um início de ano tão positivo do ponto de vista da agenda para a redução do desmatamento, né? Acho que um outro ponto importante para destacar, baseado nisso, é que a gente agora abre o estado do Amazonas para projetos de compensação ambiental na modalidade de REDD+, que é o carbono, né, o carbono de florestas. Isso vai permitir com que o governo, que lançou um chamamento público agora no dia 5, no Dia do Meio Ambiente, abrindo as unidades de conservação do Estado, que são 42, para esses projetos. Então, todo o carbono comercializado dessas áreas vai gerar projetos para as comunidades, como energia, acesso à água, melhorias na produção, aumento da geração de renda e outros recursos para o Fundo de Mudanças Climáticas, que vão permitir ao Estado melhorar a infraestrutura de apoio ao licenciamento ambiental, à fiscalização ambiental, à redução da criminalidade, né, porque apoia o Batalhão Ambiental, Corpo de Bombeiros, em especial no interior do Estado. Então, a gente aí está com uma agenda forte lançada pelo governador Wilson Lima em prol do desenvolvimento sustentável do nosso Estado, consolidando aí os últimos 5 anos de uma agenda de meio ambiente que foi bastante fortalecida na gestão do governador Wilson Lima. Esse mercado de carbono, nós estamos falando dele já há algum tempo, desde o início do governo Eduardo Braga, lá em 2003, havia uma perspectiva de faturar, de ganharmos algo com venda de créditos de carbono. O que esse programa que o senhor se referiu há pouco difere dos outros e por que devemos confiar que ele sairá do papel? Bom, primeiro, Gerson, que não é uma questão que depende só do estado do Amazonas. A questão do carbono, em especial bem complexa, carbono, né? Mundial, inclusive. de REDD+, ela é uma negociação internacional, que ela vem sendo construída ao longo dos últimos 15 anos, mas ela só foi possível, né, sair efetivamente do papel a partir de 2015, na realização da COP em Paris, né, que foi aprovado, né, a regulamentação de um artigo desse Acordo de Paris, né, encurtar aqui um pouco a história, que permite, né, aos países, aos estados, a fazerem a comercialização dessa modalidade de REDD. O REDD já tem 15 anos que foi criado, mas poucas
agendas têm, poucos projetos têm efetivamente saído do papel. O Brasil, em especial, eu acho que somente Acre e Mato Grosso conseguiram, né, captar recursos com essa plataforma de rede. O que difere hoje o estado do Amazonas? O estado do Amazonas, ele fez a regulamentação das leis que estabeleciam essas vendas de crédito. A gente tem uma lei de 2015, que é a Lei de Serviços Ambientais, né, que ela desde então não tinha sido regulamentada. O governador Wilson Lima fez a regulamentação dessa lei agora em 2022. Nós conseguimos a habilitação do estado do Amazonas no Conselho Nacional de Rede, que é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, né, também em 2022, para que a gente pudesse ser reconhecido, né, como um ente que tem créditos disponíveis para venda. Isso requer essa autorização do Ministério do Meio Ambiente. E agora, no dia 5, a gente conseguiu habilitar o primeiro edital para projetos de rede em unidades de conservação. Esse edital vai estar aberto até agosto, né? É a oportunidade que as instituições vão ter de apresentar esses projetos, e eu não tenho dúvida que esses projetos vão ser amplamente divulgados, concorridos, e vão trazer os benefícios específicos que a população espera aí ao longo desse tempo. Então, vale a pena destacar que o governador Wilson Lima, nesses 4 anos de governo, ele conseguiu dar respostas para esses 20 anos de pergunta que você falou aí, né? Por que o RED não virou ainda um projeto crível, né? É porque nesses 4 anos houve muita atividade do governo do Estado, do governador, ir nessas rodadas de negociação internacional, de participar das conferências do clima, de apresentar as propostas e soluções dos estados. Os estados se organizaram por meio do consórcio de governadores, né? Então, tudo isso foi uma conjuntura que promoveu, que provocou, né, que hoje a gente tivesse um cenário mais apto para estar pela primeira vez abrindo o Amazonas para o mercado de rede. Então, uma construção política aí desses últimos 4 anos que alavancou, né, desde as conversas desse lobby do bem internacional, né, também com a parceria com o Ministério do Meio Ambiente, para que a gente pudesse ter todos os parâmetros, requisitos exigidos para que a gente pudesse ter projetos de rede operando aqui no nosso estado. Que ótimo, esperamos que isso tudo dê certo, porque a Amazônia precisa ser preservada mesmo. Agora, nesse particular, e o senhor tocou aí na agenda internacional, que o Brasil ficou fora ao longo do último quadriênio, nós retomamos esse ano o financiamento do Fundo Amazônia. O senhor tem projetos, o governo tem projetos de voltar a acessar o Fundo Amazônia? Uma vez que a Alemanha e a Dinamarca vão botar 5 bilhões aqui e os Estados Unidos prometem 50. Só uma complementação à sua fala, né? Os estados brasileiros da Amazônia Legal tiveram uma agenda internacional muito concorrida esses últimos 4 anos, né? A gente se colocou, na verdade, como os estados como se estivessem aptos a essas negociações. Tanto é assim que o governo do Amazonas, por exemplo, só nos últimos anos conseguiu fazer a gente conseguiu captar de recursos para as áreas do desenvolvimento sustentável mais de 180 milhões de reais nos últimos 4 anos, né? Então, os estados e o estado do Amazonas não deixou de ter a sua representatividade internacional nessas rodadas de negociação, tá? O que nós fizemos agora, a partir dessa nova agenda nacional do Brasil em relação ao meio ambiente, é demonstrar que os estados têm estrutura suficiente agora para que a gente possa ser alvo direto da captação desses recursos. Então, por exemplo, o Fundo Amazônia é um mecanismo que ele precisa ser aprimorado, né, porque ele tem hoje quase 3 bilhões de reais, né, e que a execução é extremamente burocrática. Então, no dia 20 agora, o Estado do Amazonas, eu sou representante do Estado do Amazonas, no Conselho Orientador para o Fundo Amazônia, a gente vai levar uma proposta
para que o Fundo Amazônia, de fato, consiga ter um impacto desejável na ponta, nas comunidades, que é onde ele precisa trabalhar. Então, a questão não é só ter dinheiro, é ter um mecanismo que seja rápido, adequado o suficiente para que os projetos possam rodar. O Estado do Amazonas já tem um projeto do Fundo Amazônia rodando, chamado Projecar, são 30 milhões de reais. Esse projeto ele é para que a gente possa implementar a agenda do cadastro ambiental rural. Tá? A gente fechou esse projeto em 2019, inclusive foi o último projeto aprovado do Fundo Amazônia durante esses últimos 4 anos. Tá? Agora a gente está na execução desse projeto e a gente já está no desenho de um novo projeto para fortalecer as nossas forças de segurança pública e ambiental. Então, recursos para que a gente possa melhorar a infraestrutura de comando e controle do Estado, envolve aí batalhão ambiental, corpo de bombeiro, polícia militar, Instituto de Proteção Ambiental, e a gente vai apresentar até o meio do ano esse projeto ao Fundo Amazônia, esperando, obviamente, que os recursos possam vir na quantidade e na qualidade necessária para a execução do projeto. Secretário, não é segredo para ninguém que a pauta ambiental no governo anterior era bem liberal, uma visão liberal do uso dos nossos recursos ambientais. No novo governo, nós temos uma ministra que tem uma visão totalmente oposta e com um amplo apoio popular e um amplo apoio internacional. Eu lhe pergunto, o senhor que esteve dialogando com o governo anterior, a área de meio ambiente, e está agora dialogando com o governo federal, no caso, a ministra Marina Silva, como está a interlocução e quais projetos podem ser desenvolvidos conjuntamente entre o Amazonas e o Ministério do Meio Ambiente, governo federal? Olha, independente do governo, a determinação do governador Wilson Lima é que a gente sempre opte pelo diálogo, né, pela construção das pautas, pensando naquilo que é o melhor para o Estado. Foi assim que nós nos relacionamos com o governo federal nos últimos 4 anos e é assim que a gente tem se relacionado com o novo governo nesses 6 primeiros meses do novo mandato. Né? Obviamente que a gente sempre leva e traz como prioridade a agenda do Estado. Né? Então, por exemplo, com o governo anterior, a gente trabalhou muito próximo à agenda de rede, à agenda de impacto positivo para as comunidades. Né? A gente sempre manifestou o desejo que a gente pudesse trabalhar em conjunto para a redução do desmatamento. Então, a gente sempre priorizou na negociação com o governo federal pautas de impacto positivo para o Estado. Com o atual governo, a gente tem trabalhado da mesma maneira. Primeiro, requerendo, como a gente sempre requereu, o espaço necessário, né, para um governo, para um Estado como o Amazonas, que tem 97% da cobertura natural conservada, 1,5 milhão de quilômetros de quadrados, sendo que desses 1,5 milhão de quilômetros quadrados, 1,4 milhão são de floresta, né, o que torna o Estado do Amazonas a maior unidade, né, com floresta tropical contínua do mundo. O segundo maior é um país, é o Congo. Então, evidentemente que na agenda ambiental nós somos protagonistas. Né? O governo tem trabalhado, o governo do Estado tem trabalhado nessa agenda em conjunta com o governo federal, obviamente orientando para questões que são importantes para o Estado. Por exemplo, não adianta só a gente proteger a floresta para compensar emissões de países ricos, sem aterrissar recursos para melhorar a qualidade de vida das nossas populações. É necessário ter uma agenda, por exemplo, de desenvolvimento atrelada à agenda de conservação ambiental. Então, esses são os pleitos do governo do Amazonas que a gente apresenta e negocia com bom trâmite e bom trânsito que a gente tem com o governo federal, para que essas agendas não sejam excluídas, não só não sejam excluídas, como sejam priorizadas pelo governo federal, até porque é uma agenda que ela é uma agenda de prerrogativa do governo para a implementação das políticas de melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, o que a gente sempre tem preconizado é isso. Para defender a floresta, a gente tem primeiro que defender as pessoas que moram aqui. Né? Então, junto com todo esse arcabouço de proteção ambiental,
a gente tem que ter um outro enxoval que permita à população que está aqui, 2 milhões de pessoas que moram no interior do estado, que tenham uma qualidade de vida adequada, acesso a saneamento, acesso à energia elétrica, acesso à comunicação, né, acesso à capacidade de geração de renda, acesso a trabalhar na legalidade. Então é isso que a gente tem trabalhado em conjunto com o governo federal. Na área de fiscalização, chamou muito a atenção nos últimos anos a questão do garimpo nos nossos rios. Vimos aqui no nosso vizinho também invasão de terras indígenas. O rio Uraricoera está em índice de mercúrio 8.000 vezes maior do que o aceitável. Como regular, como conseguir trazer essa atividade ilegal para algum tipo de regulação? Porque eles estão por aí garimpando. Olha, esse é um assunto, Gerson, que ele é muito, muito complexo, né? É tão complexo que até hoje ninguém resolveu, né? Ninguém dá o primeiro passo. Exatamente. A questão toda, qual é a dificuldade que tem, né? Em especial o uso do mercúrio, que é proibido. Enquanto você não tiver uma alternativa ao uso do mercúrio, vai ser muito difícil você fazer qualquer tipo de regularização da atividade, né? A sugestão, tecnicamente, que a gente teria agora seria uma capacidade, por exemplo, de prever a redução da capacidade das dragas, analisar a capacidade de suporte de determinadas áreas, ter a competência do Estado para fazer o licenciamento de atividades baseados em parâmetros de redução de impacto ambiental, né? Isso seria possível fazer, mas é um acordo que tem que ser feito junto com o governo federal, com o Ministério Público Federal, né? Para que você pudesse garantir aí pelo menos a redução do dano que a atividade ilegal faz hoje, né? E a outra, a gente tem muito problema hoje, não são somente com essas pequenas balsas, né? Que muitas vezes são usadas até por moradores ribeirinhos das comunidades. O grande problema hoje são essas grandes dragas que operam como se fossem mineração embarcada, né? Que não tem nenhum tipo de compromisso ambiental, controle ambiental, e deixam esse dano enorme no meio ambiente, não só na questão de mercúrio, como no assoreamento dos rios, né? Como no assoreamento de várias áreas, que impede depois até que no futuro, né? Porque tem isso, o ouro vai dar dinheiro num determinado momento, mas depois que acaba, fica só um impacto ambiental para as outras gerações. Então, o município vai ser afetado com a falta de alimentação, porque os peixes vão estar contaminados com mercúrio, vai ter pressão no sistema de saúde, porque a contaminação por mercúrio ela dá vários problemas de saúde de longo prazo, e que os sistemas de saúde vão estar sobrecarregados com esse tratamento, né? Aposentadorias precoces, né? Que vão aí afetar os cofres públicos, em especial relacionado aí ao INSS. Então, você tem todo um problema social gerado, né, pelo garimpo ilegal que precisa ser combatido, né? Então, a preocupação toda é essa. Nós temos aqui, junto ao nosso Conselho Estadual de Meio Ambiente, uma Câmara Técnica que está levantando questões relacionadas ao garimpo, né? E também vai apresentar ao Conselho o resultado desse estudo, até para a gente entender, obviamente, quais são os impactos, quais as soluções possíveis, se há soluções possíveis, né? Mas eu acredito que se a gente não encontrar uma alternativa viável, em especial para o uso do mercúrio, né, a gente vai ter bastante dificuldade de fazer o licenciamento da atividade, em especial essa atividade de pequena escala. Secretário, a gente que está acompanhando a entrevista, olha aí para trás, eu tenho um mapa do Amazonas, é um pequeno gigante que, se você for de uma ponta a outra, dura quase 3 horas para atravessar. Eu lhe pergunto, a nossa estrutura de recursos humanos para dar conta desse estado na área do meio ambiente é suficiente? Temos concursos previstos para a área ambiental, para o IPAAM, Batalhão Ambiental, para a própria SEMA. Há isso no horizonte de vocês? Obviamente que não é suficiente. A gente está falando de um estado que é 3 vezes o tamanho da Alemanha,
né? Talvez se você perguntar para a Alemanha se eles têm estrutura suficiente para manter a segurança do Vão país, reclamar, né? falar que não, né? Então a gente está falando de um estado que não tem nem um terço, por exemplo, da quantidade da Força Armada alemã para poder fazer um monitoramento de uma região desse tamanho. Então, obviamente que não, né? O que a gente tem investido muito é em tecnologia para que a gente possa minimizar esse impacto da mão de obra. Então, o Instituto de Proteção Ambiental aqui, que é responsável pela fiscalização, licenciamento das atividades, investiu muito, o governo do estado investiu muito para a modernização do Instituto. A gente tem um centro de monitoramento, que é um dos mais modernos do Brasil, que ajuda a identificação em tempo real desses problemas ambientais, né? Então, isso tem ajudado bastante a reduzir o custo e a gente poder ir, em tempo real, atuar no combate a essas ilegalidades. O governador Wilson Lima anunciou os estudos para fazer o concurso público para o IPAAN, né? Então isso está em estudo, é importante mesmo essa renovação. A Polícia Militar acabou de fazer o concurso dela, então isso vai, obviamente, dar mais capacidade de ter homens no batalhão ambiental. Eu quero destacar aqui o excelente trabalho que o secretário de Segurança Pública, o general Mansur, está fazendo. Ele tem se empenhado muito nessa agenda ambiental, né? Ampliou a presença do batalhão ambiental, em especial no sul do estado do Amazonas, do Corpo de Bombeiros também, aí reconheceu o papel do comandante, o Muniz, do Corpo de Bombeiros, nesse apoio que tem dado, né? Então, há uma ação integrada para que a gente possa se fazer presente na Amazônia no uso da tecnologia, né? E, obviamente, a gente precisa de mais equipe para fazer essa presença física nessas áreas. Mas eu acredito que estamos num bom caminho, né? O governo do Amazonas ele tem feito os investimentos necessários para que a gente possa superar esses gargalos, dar mais agilidade no licenciamento, mas, ao mesmo tempo, também garantir que a vida de quem está ali no crime ambiental, na grilagem de terra, no tráfico de drogas, não tenha vida fácil aqui no estado. Secretário Eduardo Taveira, muito obrigado mesmo pela essa entrevista e um bom trabalho aí na nossa Secretaria de Meio Ambiente. Gerson, que agradeço, como falei, acompanho aí o trabalho do Real Time 1. Estou à disposição, obviamente a gente coordena aqui a agenda, puxa um horário de lá, mas é sempre um prazer ter esse espaço para fazer essa, como eu falei, um tipo, né, de prestação de contas, né, a quem acompanha aí o trabalho de vocês. Eu estou à disposição. Obrigado. Valeu mesmo. E você que nos acompanha, se gostou dessa entrevista, curta. Se gostou mais ainda, curta, compartilhe, comente, mostre para os seus amigos e não esqueça de assinar o nosso canal no YouTube, o Real Time 1 Play, porque isso é muito importante para nós. Até uma próxima oportunidade.